Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo da jornada de crescimento espiritual. Eu quero que você pare tudo o que você estiver fazendo e se concentre agora nesse vídeo, na palavra que você vai ouvir e na oração que faremos juntos ao final da palavra. E a palavra que nós vamos ouvir e meditar nessa tarde se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. O título, na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, é o seguinte: o caráter da pregação de Paulo. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, ou seja, que mais escreveu conteúdo no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Ele se chamava Saulo de Tarso e após um encontro que ele teve com Jesus Cristo, a sua vida foi transformada, o velho homem morreu e nasceu um novo homem, Paulo de Tarso. Até o nome dele foi mudado para Paulo e ele foi inspirado por Deus para ser um dos mestres, um dos doutrinadores da igreja cristã. E em sua doutrina, ele dava ênfase ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ênfase do ensino de Paulo era o Evangelho que nos conduz à salvação. O Evangelho que é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, mas é uma carta destinada a todas as igrejas cristãs de todas as épocas. Veja só o que está escrito no capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui nós percebemos que a ênfase da pregação de Paulo era o Evangelho, ou seja, falar sobre Jesus Cristo, sobre a sua obra sacrificial na cruz do Calvário. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é sobre a pessoa de Cristo. Deus sendo o homem que foi crucificado na cruz do Calvário. Deus se fez homem, tornou-se mortal e se auto-sacrificou naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. Basicamente, esse é o resumo da mensagem do Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o apóstolo Paulo escreveu aqui no versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O apóstolo Paulo, ele era um teólogo, ele era um homem letrado, tinha um conhecimento muito profundo dos escritos judaicos. Mas ele não se utilizou de sabedoria humana. Ele se esvaziou da glória humana, se esvaziou do conhecimento humano para que o poder de Cristo se aperfeiçoasse em sua fraqueza. O apóstolo Paulo se diminuiu para que o nome de Cristo fosse engrandecido através do seu ministério. Ele disse que se apresentou aos cristãos de Corinto em fraqueza, em temor e grande tremor. E ele fala no versículo 4 que
A sua palavra e a sua pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, de conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e de poder. Realmente Deus usou tremendamente o apóstolo Paulo com operações de milagres, com a manifestação do Espírito Santo, para que a fé das pessoas não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É o que está escrito aqui no versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo escreveu: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus irmãos, prestem atenção. A nossa fé, ela não pode se apoiar em sabedoria humana. A nossa fé não pode se apoiar em homem nenhum. A nossa fé tem que estar apoiada em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele pregava o Evangelho, ele não se apresentava como uma pessoa poderosa, como um grande profeta, como um grande apóstolo, como uma grande pessoa ungida. Não. O apóstolo Paulo se apresentava em fraqueza, em temor e grande tremor. Ele se esvaziava de sua glória. O apóstolo Paulo, ele se diminuía. Enquanto hoje em dia nós vemos muitos pregadores que, ao invés de se diminuírem, eles se exaltam. E isto é errado. Um pregador, um homem de Deus, nunca deve, de forma alguma, se exaltar. Um pregador tem que se humilhar, se derramar perante Deus, derramar sua alma perante o Criador do universo. E era assim que o apóstolo Paulo fazia. Ele não se exaltava, ele se humilhava perante Deus, para que a fé das pessoas não se apoiasse nele, mas em Deus. Então a sua fé, meu irmão e minha irmã, não pode estar apoiada em pregador nenhum, em pastor nenhum, em bispo nenhum. A sua fé tem que estar apoiada em Jesus Cristo. O poder da salvação pertence a Jesus. Eu não tenho poder de salvação. Pastor nenhum tem poder de salvação. É somente Jesus Cristo que tem esse poder. O poder que salva, o poder que liberta, o poder que pode mudar a sua vida. Esse poder pertence a Cristo Jesus. Então, que a sua fé esteja apoiada em Jesus Cristo. Que a sua fé esteja apoiada na palavra de Deus, no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, que você possa crer somente em Deus, que você possa se apoiar no poder de Deus, pois é o poder de Deus que salva, é o poder de Deus que muda a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe essa pessoa que está assistindo a este vídeo, derrama teu poder sobre esse homem, sobre essa mulher. Desperta, meu Pai, a fé desta pessoa, para que ela se apoie unicamente no Senhor, na sua palavra, no seu poder. Que essa pessoa encontre apoio, encontre auxílio unicamente em Ti, Pai, que é o nosso Deus, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. Meu Pai, cura essa pessoa que se encontra doente, liberta os oprimidos, liberta os escravizados, meu Pai, que haja libertação, que haja mudança de vidas para a glória do Senhor. Abençoa, meu Pai, essa pessoa e os teus respectivos familiares, que todos sejam abundantemente abençoados pelo teu poder, em nome de Cristo Jesus. Eu oro, meu Pai, firmado no teu poder, firmado em tua palavra, em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus.
Que o Todo-Poderoso abençoe sua vida infinitamente, em nome de Cristo Jesus. Deixe seu like, compartilha este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal. Deus te abençoe e até amanhã no mesmo horário, ao meio-dia. Glória somente a Deus.